Tá. Então, agora vamos dar seguimento falando do processo de metabolização. Como eu disse para vocês na aula passada, o fígado é um metabolizador de fármacos, o principal tecido metabolizador de fármacos, mas ele não faz isso sozinho, né? Eu tinha até escrito aqui, ó, o rim em segundo lugar, mas também a pele, os pulmões, os intestinos e até o sistema nervoso central são órgãos capazes de metabolizar fármacos. Mas nenhum deles faz isso de forma tão competente quanto o fígado. Por que o fígado é tão eficiente em metabolizar fármacos? Porque ele tem essas enzimas aqui, as CYPs, que são enzimas, gente, chamadas de oxidases. Por que uma CYP é uma oxidase? Uma oxidase é uma molécula que liga um oxigênio a um fármaco e, com isso, ela modifica a estrutura do fármaco. Então, as CYPs são oxidases. E o fígado tem uma coleção grande de CYPs. Quando a dose do fármaco vem do trato gastrointestinal, é absorvido, cai no sistema porta e chega ao fígado, as moléculas do fármaco são introduzidas dentro dos hepatócitos, as células do fígado, onde existem muitas oxidases, muitas CYPs. Essas CYPs oxidam os fármacos, normalmente com o objetivo de inativá-los e prepará-los para serem excretados. Esse processo de metabolização no fígado é chamado de efeito de primeira passagem. Por que primeira passagem? Porque o fármaco é absorvido, a dose inteira cai na circulação e passa uma primeira vez no fígado. Mas ela vai ser distribuída para o corpo logo em seguida, mas o sistema é circulatório. Essa dose vai passar pelo fígado outras vezes e ela vai sofrer processos de metabolização sucessivos. Lembra, gente, que o objetivo do nosso organismo em relação ao fármaco é eliminar completamente essa molécula do nosso corpo. E ele vai fazer isso à medida que ele tiver CYPs disponíveis para oxidar e inativar o fármaco. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Vamos pensar que o fígado de um indivíduo padrão tem 20% de capacidade de metabolização de uma dose do nosso fármaco hipotético. Quanto é a dose do nosso fármaco hipotético que nós temos estudado? 100 gramas. 100 miligramas, né? Então, nós estamos tomando um fármaco hipotético de 100 miligramas. Se eu tomar tudo certinho, né, com água, ele fizer uma desintegração adequada, dissolver, e eu tiver uma absorção plena, essas 100 miligramas vêm para o meu sistema mesentérico porta e vai chegar ao fígado. Eu estou dizendo para vocês que esse fígado padrão, no nosso exemplo, ele tem oxidases, CYPs, o suficiente para metabolizar 20% da dose. Isso significa, gente, que do fígado, quanto por cento do meu fármaco vai sobreviver ao metabolismo hepático de primeira passagem? Quanto do fármaco, de fato, vai vir para o coração, pulmão, e chegar na aorta e ser distribuído para o corpo todo? 80%. 80 miligramas. 80%. Eu não falei disso na outra aula, não. Falei? Falou mais ou menos. Só comecei? Isso. Falei de biodisponibilidade, não falei? Alguém anotou aí essa palavra? Só para saber exatamente onde eu parei com vocês. Eu não me lembro dessa palavra, não. Então, ótimo. Então, acho que foi bem aqui que eu parei mesmo. De manhã, eu vim até essa palavra. Então, com vocês, eu não entrei nela. Então tá, vocês vão conhecer agora um dos parâmetros farmacocinéticos mais importantes, que é a biodisponibilidade de um fármaco. Ó, se eu faço uso de um fármaco, de um medicamento, né, que tenha 100 miligramas de fármaco, e eu absorvo plenamente, essas 100 miligramas chegam ao meu fígado. Vamos supor que um fígado padrão é capaz de metabolizar 20% da dose. A capacidade de metabolização dele é 20% dessa dose. Ou seja,
20% da dose vai ser inativada aqui. 20% de 100 são 20 miligramas. Quanto que vai passar do fígado e cair na veia cava, vir para o átrio direito, ventrículo direito, passar pelo pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e ser distribuído pela aorta para todos os tecidos do corpo? O restante, né? O restante, nesse caso, são 80 miligramas ou 80% da minha dose inicial. Por que não está distribuindo 100, gente, se eu tomei 100? Porque 20% se perdeu aqui no fígado, por conta do metabolismo hepático de primeira passagem. Professor, os meninos estão pedindo Isso pra você é aceitar calculado pela... Oh. Oi? Os meninos estão pedindo para aceitar. Ah, tá, não fez barulho. Obrigado. Eita, não... Como é que foi, todo mundo? Vamos voltar. Ó, então, mais uma vez, vocês que entraram aí agora. Quando a gente toma um fármaco, no nosso exemplo aqui, o nosso medicamento tem 100 miligramas do fármaco e absorve plenamente a dose, as 100 miligramas caem no sistema porta e chegam ao fígado. Aqui no fígado, as oxidases vão metabolizar esse fármaco. Só que eu nunca consigo metabolizar a dose inteira, porque a indústria farmacêutica, ela já prevê essa dose inicial, já coloca aqui uma quantidade extra, porque ela sabe que vai ser perdida no fígado. Eu estou dizendo para você que a quantidade que vai ser perdida aqui são 20 miligramas. 20% da dose. Esse é um número hipotético, tá, gente? Para cada fármaco, eu vou ter uma taxa hepática de metabolização. Para o nosso fármaco hipotético de 100 miligramas, estou dizendo para vocês que a taxa de metabolização dele é 20%. Mas, por favor, não entendam que todo fármaco, 20% da dose é metabolizado no fígado. Isso não acontece. Cada fármaco tem a sua taxa de metabolização hepática. Nesse caso, quando 20% da dose é de cara metabolizada no fígado, 80% sobrevivem ao metabolismo hepático e vão ser distribuídas para os tecidos. Lembrem, né? Isso é algo lamentável, que o nosso sistema circulatório distribua o fármaco para todos os tecidos. Numa situação ideal, a gente queria que o fármaco fosse para onde, gente? Unicamente. Como é que chama o local do meu corpo onde eu queria que o fármaco ficasse concentrado ali exclusivamente? O sangue? Chama sítio de ação. Por que sítio de ação? Sítio de ação é o local onde eu espero que o fármaco haja. É onde eu tomei ele com o objetivo que ele agisse naquele local. Eu adoraria que meu sistema circulatório levasse ele só para aquele local, mas isso não acontece. Todos os meus tecidos recebem o fármaco. Se eu tomo fluconazol, um antifúngico, para destruir uma infecção fúngica embaixo da unha do meu dedão, adoraria que esse fluconazol caísse na minha circulação sanguínea e fosse todo para a unha do meu dedão, matar os fungos que estão provocando uma micose lá. Mas não é isso que acontece. O fluconazol acaba sendo distribuído por todo o meu corpo. Quando eu tomo fluoxetina ou paroxetina para tratar a minha ansiedade, eu gostaria que elas viessem apenas para o meu sistema nervoso central, onde ela deve controlar o meu humor, no caso da depressão, né, a minha angústia, a minha preocupação, no caso da ansiedade. Isso não acontece, né? O ansiolítico é distribuído para todos os tecidos do corpo. Professor, e por isso que dá um efeito colateral, no caso? O efeito colateral é a existência da ideia da reação adversa. O que é a reação adversa? A gente vai ampliar um pouco esse conceito, porque muitas pessoas pensam que a reação adversa medicamentosa é algo que acontece num tecido que não é o meu tecido-alvo. Ok, não está errado não. Mas ela também pode acontecer até no tecido-alvo. Vou aproveitar a sua pergunta para já falar sobre... Não, daqui a pouco a gente vai voltar em reação adversa. A gente volta nesse tema. Mas vocês vão ver que, por exemplo, eu posso tomar uma medicação para
epilepsia, por exemplo, eu quero que ela haja onde? Sistema nervoso central. E ela pode provocar, por exemplo, tremor. Ou seja, ela pode me provocar náusea, vômito, que também está sendo provocado no tecido nervoso. Então, eu posso ter uma reação adversa no mesmo tecido que é o meu tecido-alvo. O que caracteriza ela ser uma reação adversa? É porque ela não era esperada. E, normalmente, ela é indesejável. Ela é uma reação que eu não gostaria de ter tido ao tomar o medicamento. Quando eu tomo o medicamento, eu estou buscando efeito farmacológico, que eu só vejo no sítio de ação. Se eu tomo um anti-inflamatório para acabar com uma inflamação no meu joelho, o sítio de ação é a articulação do meu joelho que está inflamada. Mas se esse anti-inflamatório age em uma outra região do meu corpo e provoca uma reação inesperada, eu vou chamar ela de reação adversa medicamentosa. Vamos chegar nas reações daqui a pouco. Por hora, eu quero que você se concentre na ideia da biodisponibilidade. Olha que nome grande. Por que vocês devem entender esse termo? Está vendo que eu tomei uma dose de 100 miligramas, mas a dose que de fato chegará para os meus tecidos não é 100, é 80. Porque 20 miligramas sofreram o efeito de primeira passagem aqui no fígado, foram metabolizadas. Então, gente, essas 80 miligramas que sobreviveram, ou seja, 80% da minha dose, é a minha fração da dose do fármaco que vai ficar disponível para os tecidos, que vai de fato ser distribuída para o corpo. Essa fração disponível é que eu chamo de biodisponibilidade, e ela é dada sempre em porcentagem. Vocês lerem na bula de via oral, que a biodisponibilidade dele é de 60%. O que vocês vão entender, gente? Que da dose que você está tomando, quanto que vai de fato chegar para os seus tecidos? Apenas 60%. Se vocês virem que a biodisponibilidade do fármaco é 100% por via oral, a qual conclusão vocês chegariam? Que tá errado. Por quê? Porque o fígado, ele sempre vai oxidar uma parte do fármaco. Ok. Nem sempre. Tá? Lembra que sempre quando a gente usa sempre, né, um advérbio desses que generalizam, a gente aprende lá no ensino médio que, que a questão está errada, que a gente deve marcar como falsa. E, de fato, a grande maioria dos fármacos, gente, sofre metabolização hepática em algum nível. Mas podem existir moléculas de fármacos que não sofrem metabolismo hepático, que passam intactas pelo fígado, porque o fígado não tem enzimas para metabolizá-las? Pode. Raro, incomum. Mas podem acontecer fármacos que atravessam o fígado e não sofrerem metabolismo hepático? Pode. Então, nesses fármacos, vocês vão ver assim, biodisponibilidade de 100%. Opa, se é 100% e eu tomei ele por via oral, eu já deduzi que se está chegando 100% da dose para os tecidos, é porque absorveu tudo, a absorção é plena, e o metabolismo hepático é zero. Se falar para mim 60% de biodisponibilidade, eu falo, opa, o metabolismo hepático é intenso. Boa parte da dose fica perdida no fígado. Porque o metabolismo é acelerado. Eu vou pedir para vocês pensarem agora, olharem agora para mim, para esse gráfico aqui. Professor? Oi? Me tira uma dúvida. Tem alguns pacientes que tomam o medicamento e ele não tem eficácia, né? Eu sei que existem vários fatores que podem ocasionar uma ineficácia terapêutica, mas essa podia ser uma da essa palavra aí, tô dando conta de falar. Da biodisponibilidade? Isso. O que provocaria falha no seu entendimento? Biodisponibilidade maior ou menor do que a esperada? Menor. Menos fármaco chegando para os tecidos, não é isso? Isso. Isso, falha terapêutica. Ótimo, você já está entendendo o caminho para onde a aula vai. Nós vamos ver isso agora, inclusive. Ó, pensa o seguinte. Esse fármaco nosso, aqui tem um gráfico.
Esse gráfico está mostrando para nós concentração plasmática pelo tempo. Nesse fármaco nosso, quando a gente toma ele no tempo zero, gente, quanto do fármaco tem na minha circulação sanguínea? Está distribuído no meu corpo. No tempo zero, eu estou tomando ele. Quanto da dose está na minha corrente sanguínea no tempo zero? Não chegou na corrente sanguínea. Zero, está na minha boca ainda, né? Daqui a 15 minutos, ele está aqui no estômago, ó, desintegrando. Quanto do meu fármaco está distribuído no meu corpo em 15 minutos? Zero de novo. Zero também. Zero também. Embora vocês vão ver que muitas pessoas, 10 minutos depois de tomarem uma medicação, já estão sentindo todo um efeito farmacológico. Tem algum cabimento? Não. O fármaco ainda está dentro do trato gastrointestinal dela. Ele sequer começou a ser absorvido. Normalmente, os fármacos vão demorar aí 30 a 40 minutos para serem plenamente absorvidos. Então, vocês reparem que, à medida que o tempo vai passando, eu começo a detectar o fármaco na minha corrente sanguínea. Qual é o máximo que eu vou ver do fármaco no meu corpo, gente, na minha circulação sanguínea? Qual que é a dose máxima que eu vou ver nesse nosso exemplo aqui? 100 miligramas? Não, 80? é 80. 80, né? Não vou ver 100 na minha circulação. Quando eu coletar sangue aqui nas veias do braço, por exemplo, não consigo ver 80 nunca, porque 20 se perdeu no fígado. Então, o meu pico, a máxima concentração que eu vou ver desse fármaco no meu corpo, são as 80. Depois disso, ela começa o quê? A cair. Por que está caindo, gente? Porque ela tá passando o fígado de novo. Porque o sistema circulatório está passando no fígado outras vezes. Cada vez que passa no fígado, o que está acontecendo com a dose? Está sendo diluída. Metabolizada. Só que aqui, ó, o fármaco está desaparecendo do meu sangue. Ele está só sendo metabolizado ou está acontecendo mais alguma outra coisa? Metabolizado e Em excretado. 12 horas depois que eu tomei, as moléculas desapareceram do meu corpo. O que aconteceu? Absorveu? Foi excretado. Foi excretado, ele foi eliminado do corpo. Por quê, gente? Professor. Primeiro o meu corpo metaboliza, depois ele cuida de excretar. Oi? Toda vez que o fármaco ele passa no fígado, o corpo metaboliza 20% ou vai degradando, vai sendo menos cada vez que ele passa? Ó, nós estamos dando um exemplo aqui muito limitado, que é para ficar didático. Nós estamos considerando que o nosso fármaco hipotético da dose passa pelo fígado, 20% dela é metabolizada. Só que, lembra que eu disse que eu posso ter fármaco, gente, que é metabolizado no fígado e também no rim, e também na pele. Toda vez que ele passa por esses tecidos, ele é metabolizado nesses outros tecidos também. Então, pensem o fígado como disparadamente o principal tecido de metabolização de fármacos. Mas não pensem nele como único, tá bom? Outros tecidos podem estar metabolizando o fármaco também à medida que ele é distribuído pelo corpo. Nesse nosso exemplo, toda vez que esse fármaco cicla, ou seja, toda vez que ele passa pelo sistema circulatório e volta ao fígado, 20% é metabolizado. No nosso exemplo, lembra que eu falei que para cada fármaco, o omeprazol tem uma taxa de metabolismo hepático. A dipirona tem um, paracetamol tem outro. Cada fármaco tem a sua taxa de metabolismo hepático. Não existe uma taxa padrão de metabolismo para todos os fármacos, tá bom? Então, professor, você falou assim que tem uma taxa para cada remédio, né? Mas assim, Isso. Esse remédio, se ele tem, o fígado ele absorve 20% dele. Na próxima vez que ele passar de novo pelo fígado, ele vai absorver 20% novamente? Essa é a minha dúvida. Isso, normalmente. Só vamos corrigir o termo. Absorção é ele sair de onde ele foi administrado e passar a corrente sanguínea. Então, toda vez que ele passa no fígado, ele não está sendo absorvido. Ele está sendo o quê? Qual que é o termo correto? Metabolizado. Metabolizado, tá? Então, cuidado. O parâmetro aqui é metabolização.
A absorção é aqui, é na pele, né, quando é aplicado sobre a pele, isso é absorção. Aqui ele está sendo metabolizado. Então, repare ó, que por onde esse fármaco é excretado. Vamos pensar no fígado como principal sítio de metabolização. O próprio fígado, gente, ele pode metabolizar um fármaco, inativá-lo e lançá-lo na bile. A bile é produzida também pelo hepatócito, a mesma célula que metaboliza fármacos no fígado. Ele pode aproveitar a bile e lançar os fármacos metabolizados nela, e a bile depois é lançada no intestino. Do intestino, gente, esse fármaco vai terminar onde? Nas fezes. Então, fezes podem ser um veículo de eliminação de fármacos? Podem. Pode escrever aqui que é a segunda principal via de eliminação de fármacos. Quem é a primeira? Oi. Então, pensando assim, é possível saber quantos por cento desse fármaco é eliminado através da urina, por exemplo? A urina é a principal via de eliminação. Por exemplo, um fármaco pode ser metabolizado no próprio rim e excretado pelo próprio rim. Ou ele pode ser metabolizado no fígado. O fígado pega esse fármaco alterado, inativo, joga na corrente sanguínea, e quando ele passar pelo fígado, pelo rim, desculpa, o rim vai captá-lo e jogar fora na urina. Como é que eu sei se está sendo eliminado na urina, ou nas fezes, ou em ambos? Porque pode acontecer de eu ter um fármaco sendo eliminado em ambos? Pode. Como é que eu percebo isso? O teste funciona assim, gente, quando o fármaco está sendo desenvolvido ainda. Um grupo de voluntários toma, e aí, nos próximas horas, ou dias, ou até semanas, as fezes e a urina são analisadas. Com isso, o fabricante consegue determinar quantos por cento da dose foi eliminado na urina, quantos por cento foi eliminado nas fezes. Ou se foi só na urina, ou se foi só nas fezes. Esses são as duas principais vias de eliminação de fármacos. Mas Suor não é via de eliminação de fármacos, tá, gente? Urina e fezes. Urina em primeiro lugar, fezes em segundo. Por quê? Porque o rim, embora também metabolize, ele é o principal órgão excretor de fármacos. É o oposto do fígado. O fígado, embora também excrete, é o principal metabolizador. Então, esses dois muito bem observados quando eu estou sob farmacoterapia, porque eles são muito importantes na cinética de um fármaco. O metabolizador e o segundo excretor, que elimina os fármacos na bile e vai embora nas fezes. Esse aqui, o rim, é o principal excretor e o segundo mais importante metabolizador. Professor. Tem problemas no fígado? Oi. Mas então, né, então não necessariamente dois indivíduos que tomaram o mesmo fármaco vão dispensar através da urina a mesma quantidade de fármaco, ou estou errada? Quando a gente faz um estudo clínico, a gente verifica que, por exemplo, numa população que costuma variar entre 1.000 e 6.000 indivíduos participam de um estudo clínico, eu vou analisar a urina de todo mundo e as fezes de todo mundo. Se no final eu faço uma média, eu falo, olha, nessa população, 60% da dose do fármaco eu observei na urina e 40% nas fezes. Normalmente, a população em geral tende a repetir esses valores. Você pode eliminar, alguma pessoa pode eliminar um pouquinho a mais na urina, um pouquinho menos nas fezes, e vice-versa? Pode. Mas dificilmente ela vai ter valores opostos, tá? Porque o estudo é feito em seres humanos. Então, os demais costumam replicar o mesmo perfil. Então, se o estudo indicou que a maior parte da dose era eliminada na urina, normalmente a maioria das pessoas vai repetir o mesmo padrão, eliminação na urina. Então, da mesma forma, funciona no fígado, referente à metabolização de um indivíduo para o outro, quando o estudo é feito, é analisado em cima de uma média, mas não quer dizer que necessariamente todos os indivíduos vão metabolizar da mesma maneira e a mesma quantidade, certo? Maravilhoso! Isso é fundamental para a gente entender
uma pergunta que muita gente fala assim pra gente: nossa, eu tomo determinado comprimido e para mim não faz a menor diferença. Minha mãe toma, ela quase morre. Uma das possíveis explicações é taxas de metabolização distintas. Vamos entender isso agora? Isso é uma das coisas que, nossa, se vocês entenderem isso na disciplina, eu já me dou por satisfeito. Mas de tão importante que é na prática da farmacologia. Vou dar 2 exemplos para vocês. Fiquem muito atentos agora. Eu vou falar um pouco de porcentagem, de matemática, tem um pessoal que dá uma pipocada aí. Então, continha bem simples. Vamos pensar, o nosso indivíduo padrão, lá, depois dos testes lá, a gente descobriu que a taxa padrão de metabolização do nosso fármaco aqui, X, é 20% da dose, quando passa pelo fígado. Mas vamos pensar que um velhinho de 80 anos, o fígado dele já não é o mesmo. Ele consumiu bebida alcoólica durante muitos anos, então ele perdeu parte do tecido hepático, ele tem um fígado cirrótico, ele teve hepatite quando era jovem, a hepatite danificou uma outra parte do fígado. Ele usou medicações a vida toda, algumas medicações são tóxicas para o fígado, como paracetamol, por exemplo. Lá no final da vida, gente, esse fígado dele, concorda que está bem combalido, bem afetado? Ele já não tem mais todas as células que ele tinha no passado. Então, você acha que nesse idoso, eu posso dizer que o fígado dele continua metabolizando 20% da dose? Não. Não. Vamos achar isso para 5% só. Nesse idoso, o fígado já metabolicamente comprometido, ele só consegue metabolizar 5% da dose. Nesse idoso, quando ele tomar esse mesmo comprimido, tá você tomando e o seu avô tá tomando. Em você, a sua biodisponibilidade é 80%. 80 miligramas serão distribuídas nos seus tecidos. E no seu avô, gente, que a metabolização dele é apenas de 5%. Qual é a biodisponibilidade nele? %95. 95%. Ora, nele, só 5% foi metabolizado. Então, quanto passou do fígado? 95%. Você pode estar pensando o seguinte: que coisa boa! No meu avô vai fazer mais efeito. Vai passar mais do fármaco. Porque, então, o fígado estar doente é uma coisa boa. Porque não metaboliza tanto e a quantidade de fármaco disponível para os tecidos aumenta. E em mim, que sou jovem, só passou 20 miligramas. Só passou 80 miligramas, desculpa, 80% da dose. No meu avô vai passar 95. Por que isso não é bom e sim preocupante? Porque fica perto de ser tóxico para o corpo. Porque a dose que vai chegar para os tecidos pode ser alta. Ele pode ter toxicidade. Tá certo? Então ele pode apresentar toxicidade, ou seja, a dose que era prevista chegar para os tecidos era de apenas 80. Nele está chegando 95. Então, ele pode apresentar vômito, náusea, reações adversas, porque a quantidade que está chegando nos tecidos está acima da que era adequada. Vamos pensar diferente agora? Para quem não entendeu esse primeiro raciocínio? Oi. Em um caso, então, onde um medicamento, por exemplo, de várias dosagens, tem um de 100 e um de 200 miligramas, o paciente tem algum problema no fígado, ou já é um paciente idoso, nesse caso, e tem essa forma de metabolização. Eu consigo, por exemplo, então, posso estar fazendo a redução da dose da medicação, no caso, o médico, o prescritor, pode fazer uma dose mais baixa prescrita para que chegue uma quantidade mais adequada? É de Renata? Uhum. Renata, eu tô adorando você. O que é isso? Renata, exatamente isso. Essa é a consequência que eu ia perguntar para vocês. O que eu faço com esse idoso, então, gente? Já que a taxa de metabolização dele está baixa e a fração biodisponível está passando muito alta, qual que é o ajuste farmacoterapêutico que eu faço com esse idoso? Redução de dose. Eu preciso de uma dose menor, porque o fígado dele está metabolizando menos do que o esperado. Então, eu preciso abaixar essa dose para que não chegue uma quantidade excessiva de fármaco nos tecidos e esse idoso não apresente quadros de toxicidade ou reações adversas muito intensas. O contrário, vamos pensar agora num adolescente
O menino está no auge, metabolismo a 1000. E ele tem geneticamente ali uma quantidade excessiva de CIPs e um fígado novinho em folha. Vamos pensar que esse garoto, ele destoa da população. Ele tem oxidases para metabolizar 40% da dose. Esse garoto, gente, quando ele tomar 100 miligramas, ele vai absorver a 100. Quando chegar no fígado, qual vai ser a biodisponibilidade dele? 60%. 60%. Vai ser distribuído para os tecidos dele apenas 60 miligramas. Quanto que eu deveria, quanto que eu esperava que fosse? Qual era a fração biodisponível necessária para eu ter um efeito farmacológico adequado? 80. Nesse garoto está passando 60. O que vai acontecer com ele? Oposto ao que aconteceu com o senhor. Vai ser Qual o problema de passar o pouco? tratamento? A Ao fármaco invés de... não vai ser efetiva? Falha terapêutica. Será preciso aumentar a dose? No caso dele, a metabólica mais elevada, vai ser preciso aumentar a dose. Então, a gente pensa o seguinte: quando eu tomo um fármaco, eu quero que ele faça essa curva. Oi? Em relação no caso do idoso, é que nem com alguns fármacos, os médicos falam para eles tipo dividirem tipo o comprimido mesmo. Tipo, isso é efetivo a quantidade de miligramas mesmo na fração 50% do comprimido ainda vai ser a mesma? Olha, ele tem que observar a metodologia, ou seja, a mínima para fazer efeito. Então, por exemplo, às vezes o comprimido vem na concentração de 50 miligramas, só que a 25 miligramas também está previsto na bula como uma dose eficaz. Então, ele vai fracionar e tomar metade. O problema é quando ele já está numa dose mínima e ele fraciona mais ainda. Aí ele pode ter uma subdose, pode ter um efeito parcial ou pode não ter efeito algum. Por quê? É importante, gente, que os nossos fármacos atinjam na nossa corrente sanguínea uma concentração que fique dentro de um intervalo que a gente chama de janela terapêutica. Por que janela terapêutica? Dentro de um intervalo de dose, cuidado, tá? Janela terapêutica não é uma dose X, é um intervalo de doses. Ele tem que ficar dentro de uma intervalação no nosso sangue. Dentro desse intervalo há efeito farmacológico. Então, vamos supor, para o nosso exemplo aqui, eu coloquei 50 e 100 miligramas seria a nossa faixa terapêutica, ou seja, na corrente sanguínea do nosso indivíduo aqui hipotético, eu preciso verificar pelo menos 50 miligramas do fármaco e no máximo 100, sendo que o ideal é 80. Porque a partir do momento que ele 60 e todo o tempo que ele está aqui dentro da janela, a quantidade de fármaco nos tecidos é ideal e o efeito farmacológico é pleno. O que vai acontecer com esse garoto que tomou o comprimido, mas ele metaboliza demais, e aí só por 60? O que vai acontecer com ele? Ó? A taxa dele, ele vai subir, mas qual que é o pico dele? O pico dele é 60. Depois ele vai cair. Ele vai entrar na janela terapêutica? E permanecer aqui ao tempo? Não. É falho. Olha outros motivos de falha. O fármaco era gastrosensível, ele era sensível ao ácido gástrico, por isso ele veio dentro de uma cápsula gastroresistente, que não abre no estômago, ela só abre no intestino. Aí eu, afobadinho, fui lá e falei, não, estou precisando de um efeito mais rápido, vou abrir essa cápsula, vou abrir essa cápsula e vou tomar para acelerar o efeito. Ao fazer isso, o fármaco é degradado. Vamos supor que perdi metade da dose nessa graça. Ou tomei o meu fármaco com leite e o fármaco quelou com cálcio. Ele se ligou no cálcio, foi absorvido e foi embora nas fezes. Nessa graça eu perdi metade.
Nesse caso, de quanto que eu absorvi nesses dois casos? Apenas metade da dose, 50 miligramas. O que vai acontecer quando essas 50 miligramas chegarem no fígado, no meu indivíduo padrão? 20% da dose será o quê? Metabolizada. Quanto que chegou nesse exemplo de para a absorção? Chegou só 50. Se eu metabolizar 20, eu vou perder 10 miligramas. Quanto que vai passar para o corpo? Qual vai ser a biodisponibilidade desse paciente? A biodisponibilidade vai ser de 30%. 40. Ó, vamos de novo. Tomei errado com leite ou abri a cápsula. Metade da dose, ou porque quelou com cálcio, ou porque degradou na acidez estomacal. Eu só absorvi 50. O fígado padrão, qual que é a taxa de metabolização que a gente estipulou aqui? 20%. Ele vai perder, dessas 50 que chegaram, 20% vai ser inativo. 20% de 50 são 10 miligramas, né? Então vai perder mais 10. Chegou 50, vai passar quanto? 30. 40 miligramas. 40 40, miligramas, né? 30% da biodisponibilidade. 40 miligramas, só que passou. Ou seja, ele tomou 100. Para os tecidos só vai chegar a 40 miligramas. Ou seja, 40% da dose tomada. Biodisponibilidade baixa. Pensa aqui como é que vai ficar a curva dele. Ó. O pico dele vai ser onde? Vai ser em... E depois cai. O que vai acontecer com esse indivíduo? A quantidade de fármaco que chegou para os tecidos dele foi baixa. Por isso, falha terapêutica. Agora, pensa o vovô lá, que já está com Alzheimer. Ele toma o comprimido de 100 miligramas, absorve. Depois ele toma de novo, mais 100 miligramas. E absorve tudo. Quanto que está chegando no fígado dele, gente? 200 Bora, miligramas. 200 miligramas, 2 comprimidos de 100. Qual que é a taxa de metabolização padrão? Vamos supor que esse vovô está com 20% ainda. Cuidado, tá? Não é porque é idoso que o fígado está destruído, não. Um idoso pode ter um fígado saudável. É esperado que o idoso tem uma taxa de metabolização hepática reduzida, mas não significa que ela esteja muito reduzida. Eu espero uma redução significativa numa pessoa que teve hepatite, câncer de fígado, tirou uma parte do órgão, que teve esteatose hepática, o fígado está cheio de gordura dentro das células, ou, enfim, teve algum dano hepático ao longo da vida. Do contrário, é possível ser um idoso com um fígado relativamente saudável. O idoso é esse caso, ele está ainda com 20%. Só que tomou dose dobrada. Quanto que vai ser metabolizado? 20%. Vai perder 40 miligramas. Quanto que vai passar para os tecidos? 160? 160. Concorda que a curva dele, ó, a concentração do fármaco no sangue, o pico não vai ser mais 80. Qual que vai ser o pico agora no corpo? 160. Muito acima da janela terapêutica. O que eu tenho acima da janela terapêutica? Se eu não atingir ela, eu tenho falha. Acima dela, eu tenho o quê? Toxicidade. Toxicidade, eu tenho superdosagem. O que é mais perigoso, futuros profissionais da saúde? Toxicidade ou falha? Toxicidade. Toxicidade? A toxicidade, porque em medicamentos como, por exemplo, a digoxina, uma superdosagem, no caso, pode ocasionar um óbito, né? Óbito. Funciona, certo? O senhor Eu vou falou, defender cortou para pra mim, você. professor. Cortou aqui Oi? também, professor, tá cortando. A falha não acontece, então. A falha não mata, só a toxicidade. Por isso que ela é mais... Não, acredito Professor, que continua a cortando. falha mata também, mas eu acredito que no caso da toxicidade, o índice de morte deve ser maior, professor.
Ó, deixa eu explicar, deixa eu defender para vocês que a falha é super perigosa. Toxicidade, gente, quando você toma um fármaco em dose elevada, você tem sintomas agudos. Você pode ter um tremor muito forte, uma taquicardia muito intensa, vômito, uma convulsão. Então, a toxicidade pode ser fatal em alguns casos? Pode. Mas a toxicidade tem uma vantagem. Como os sintomas são agudos, você corre atrás de atendimento. Você corre atrás de socorro, porque os sintomas demandam socorro. E aí, muitas vezes, você consegue se salvar de um quadro de toxicidade, de superdosagem, de reações exageradas, excessiva do fármaco. Por que a falha, eu considero ela mais perigosa até que a toxicidade? A falha, muitas vezes, gente, é silenciosa. Pensa o seguinte, a menina está com uma infecção urinária e ainda está na bexiga. E ela está tomando citricino com leite, ela não está absorvendo a quantidade adequada, ainda vai haver uma metabolização, e aí ela tem uma fração biodisponível pequena, especialmente porque ela está absorvendo mal o fármaco. Nesses casos, ela está ali tomando o antibiótico, ela acredita que ela está tratando. E essa infecção que estava lá na bexiga sobe pelo ureter e vem parar no rim. A pielonefrite, que é a infecção renal, ela pode ser fatal em dias. Em 3 dias ela pode levar a óbito. Ou por uma falência renal, ou porque ela caiu na circulação sanguínea e provocou uma septicemia, uma infecção generalizada. Tá vendo que a falha matou essa garota porque enganou ela? Ela achou que estava tratando, mas ela não estava. Ela não estava atingindo dose terapêutica, atingindo a janela. Vou passar para vocês um outro exemplo. Professor, Oi. por que também, em casos de gestante, a septicemia principalmente evolui de forma tão rápida? A septicemia, ela é um quadro de evolução muito rápido. Eu não sei te dizer se há uma diferença de evolução na gestante ou em qualquer... O que pode acelerar ainda mais é um quadro de imunidade comprometida. Então, se a imunidade estiver pouco abaixo do ideal, e numa septicemia, numa infecção generalizada, eu preciso de toda a resposta imune possível para eu tentar sobreviver. Então, talvez numa gestante esse seja, talvez uma variação, né, uma resposta imune reduzida. Mas, no máximo, eu vejo esse possível motivo. Mas a septicemia, ela é de evolução muito intensa, independente do estado da pessoa. Só que muito, muito competente é que vai conseguir aí ter alguma chance. Nesse exemplo que eu dei para vocês, dar um outro exemplo para vocês mostrarem como a falha é perigosa. Eu vou lá e sou diagnosticado com hipertensão. Minha pressão arterial está 180 de mercúrio por 100. Uma pressão alta, eu sou já um hipertenso de estágio 3. Aí recebo a prescrição de losartana, mas tomo tudo errado. E aí não consigo absorção plena, ou tenho uma taxa de metabolização alta para losartana, com que a fração biodisponível fique pequena. Ou seja, chegue para os meus tecidos menos losartana do que precisava. E eu não consigo controlar a minha pressão. Minha pressão fica abaixa, mas ela continua ali na casa dos 160. Era 180, cai para os 160. É hipertensão do mesmo jeito. Eu estou ali tomando a minha losartana jurando que eu estou tratando. Porque eu, às vezes, não tenho o hábito de ficar aferindo a pressão constantemente. O que vai acontecer com esse indivíduo, gente? Ele acha que ele está tratando, mas ele está em falha terapêutica. O tratamento não foi bem sucedido. O tratamento da pressão arterial bem sucedido é trazer essa pressão de volta para 120 por 80. Ou pelo menos abaixo de 140, que é o primeiro estágio de hipertensão. Nesses casos que eu estou tendo falha, por que ela é tão perigosa? Essa pressão continua alta, muitas vezes a hipertensão é silenciosa, só ela vai gerando aneurismas, dilatações na parede das artérias. Aí um dia um desses aneurismas arrebenta
por exemplo, no sistema nervoso central, e ele vai ter um acidente vascular cerebral isquêmico, isquêmico não, hemorrágico, que pode ser fatal. Então, a falha terapêutica é bastante perigosa, porque ela permite a progressão da doença, e muitas vezes a progressão para estágios irreversíveis. Tá? Então, estou ali tomando meu antidiabético, só que estou tendo falha terapêutica, não está chegando a quantidade necessária na minha circulação, e eu continuo hiperglicêmico, minha glicemia não está baixando adequadamente. Com o passar do tempo, eu posso desenvolver os quadros mais graves da diabetes, né? Ter feridas, o pé diabético, precisar amputar meu pé, ou ficar cego, que também é uma outra complicação da diabetes, estão controlados, ou uma perda de função renal. Depois que isso acontece, gente, acabou, não tem mais volta. Né? Esses quadros não são reversíveis. Se eu perdi a visão, perdi. Se eu perdi função renal, perdi função renal. Por quê? Por vezes eu estava tomando a medicação, mas não se atentou ao fato de que se estava ou não tendo eficácia. É papel nosso, né, de profissionais da saúde, se eu estou acompanhando um paciente hipertenso, não é papel do enfermeiro só dar a medicação. Ele tem que dar a medicação para o paciente ao longo dos dias e aferindo a pressão, para ele saber se aquela dose prescrita está ou não está adequada. Porque daí muitas vezes será ele o profissional que vai chegar para o médico e falar, olha, a dose não está adequada, precisa ser ajustada. O paciente está tomando corretamente nos últimos dias e a pressão não chegou a valores normais. Qual vai ser a decisão do prescritor nessa hora? Ele tem algumas opções com elas. O que eu faço quando eu vejo que a minha prescrição inicial não atingiu meu objetivo terapêutico, a pressão não reduziu, a glicemia não baixou, o humor do depressivo não... Aumentar a dosagem do fármaco? É uma opção, se eu já não estiver em dose máxima, aumentar a dosagem é sempre uma opção. A outra opção... Eu pediria exames também, professor, porque em alguns casos, como hipertensos, às vezes ele está tomando um fármaco específico que é direcionado a um grupo que, por exemplo, vai trabalhar na alça de Henle, outro em outra área específica. Então, através de algum exame, você pode detectar qual que é o melhor fármaco direcionado e, nos maiores casos, até fazer uma troca. Olha, os exames dificilmente vão te orientar isso. Você tem que fazer os exames, né, para você acompanhar a resposta clínica do paciente. Mas muitas vezes a avaliação é só clínica, da resposta do paciente. Vamos pensar, por exemplo, num depressivo. Não tem exame nenhum que indique resposta ao medicamento. A resposta que você vai avaliar é inteiramente clínica, é conversando com o paciente ou com os familiares e verificando se há ou não melhora no humor. Não há. Professor, eu quero que vocês pensem só em relação à farmacoterapia. A primeira coisa é aumentar a dose. E se eu já estou na dose máxima, qual que é uma outra alternativa? Mudar a forma de administração seria uma opção? Mudar a medicação. A posologia. Uma das opções, vamos supor, tá tudo certo, né? Tá tomando corretamente, tá ok. Talvez uma segunda opção, a gente, é pensar numa associação. Se eu já estou com um fármaco em dose máxima, penso o seguinte, já estou tomando losartano em dose máxima, a pressão não regularizou. Um próximo pensamento é adicionar um outro fármaco de uma outra classe. Associar mecanismos. Tentar reduzir essa pressão associando diferentes fármacos. Tentar reduzir essa glicemia associando diferentes fármacos. Eu posso fazer associações duplas, triplas, lembrando que é complicado acrescentando fármacos demais, porque encarece, porque aumentam os efeitos adversos, pode ocorrer interações que maximizam essas reações adversas. Então, mas a associação de fármacos é uma opção. E por último, se nem com a associação resolver, troca.
Aí você precisa realmente trocar a medicação quando a resposta é muito ruim. Normalmente, a troca acontece como primeira opção quando o paciente reage mal ao fármaco. Relata efeitos adversos muito intensos, enfim, não responde bem ao fármaco. Nesses casos, a troca costuma ser a primeira escolha. Quando o paciente não relata reações adversas intensas, mas a resposta terapêutica não é a que eu queria, aí eu não troco. Eu trato de aumentar a dose ou de fazer associações. São opções que eu tenho, tá? Posso ter opções de fazer associações farmacológicas, associando fármacos, e posso associar até mesmo o meu fármaco com associações não farmacológicas. Vamos pensar numa pessoa depressiva ou ansiosa, um fármaco ansiolítico antidepressivo, por exemplo, paroxetina, sertralina e citalopram. Só resolvendo, mas eu sei que é o fármaco adequado e eu sei que a dose está correta, ajustada para aquele paciente. Eu já estou em dose mínima, por exemplo. Já estou, por exemplo, com esse citalopram 20 miligramas dia. Eu não estou seguro para a dose. Na depressão e na ansiedade, não há recomendação para associação de fármacos. Ah, mas e agora? O que eu faço se não está tendo resposta? Ele pode associar terapias não medicamentosas, como, por exemplo, a psicoterapia. Todos os estudos mostram que o fármaco, junto com a psicoterapia, maximiza os resultados na depressão. Então, eu posso associar farmacologia com terapias não medicamentosas, tá, gente? A gente vive uma sociedade onde as pessoas querem buscar todas as respostas nos fármacos. Bruce. Nem sempre o fármaco sozinho vai resolver todos os problemas. Oi. Eu queria saber sobre o uso off-label, que você falou assim, nesse caso do escitalopram e tudo mais, quando ajusta a dose. O uso off-label é isso, quando o médico, ele vê a necessidade do uso do medicamento, né, para uma outra coisa, porque sabe que ele também tem como um evento adverso aquela finalidade, né? Ele acaba causando aquilo? Não, o uso off-label é quando o médico te prescreve um medicamento para tratar uma determinada patologia, só que visto em bula. Aí o uso off-label pode não estar previsto em bula, só que podem existir experiências clínicas, estudos clínicos reconhecidos, mostrando que aquele fármaco, apesar de não estar na bula, ele alguma eficácia no tratamento de determinada patologia. Nesses casos, o uso off-label é justificável. Quando é que ele é condenável? É quando, por exemplo, o médico te prescreve, o prescritor, né, em geral, te prescreve uma medicação e você vai olhar na bula e fala, eles vão pensar em topiramato. Você pega a bula do seu topiramato, vai ler lá na bula e está escrito assim, trata a epilepsia, crises convulsivas, né, epilepsia, e também preventivo de enxaquecas. Aí você fala, mas eu quero emagrecer, me passou topiramato. Aqui na bula dele não está falando que é para emagrecer, está falando que é para tratar epilepsia e eu não tenho nenhum desses problemas. Por que será que ele está me passando topiramato? Nesse caso, é uma prescrição off-label. Nesse caso, o prescritor tem que estar embasado cientificamente, com bons e reconhecidos artigos, de que o topiramato tem ação anorexígena, de que de fato ele promove perda de peso. Do contrário, gente, é uma terapia irracional, ela não está embasada em ciência. Nesses casos, quando ela não está embasada em ciência, ela não é nem defensável. Se esse paciente sofre qualquer problema em decorrência dessa terapia e entra com um processo contra o prescritor, ele está enrolado, porque ele não vai conseguir reunir documentação científica para justificar aquela prescrição. Só um pouquinho para terminar. É diferente, por exemplo, da quetiapina.
Quetiapina é um medicamento para psicoses, para tratar esquizofrênicos. Se você ler na bula da quetiapina, está escrito que ela trata esquizofrenia. E aí você pode chegar lá com depressão e receber uma prescrição de quetiapina. Quetiapina é um exemplo de um que, embora não esteja escrito na bula dela que ela trate depressão, já há uma quantidade significativa de estudos mostrando que tem propriedades antidepressivas comprovadas. Então, quetiapina para um depressivo é off-label? É porque não está definido na bula que ela trata depressão. Mas esse clínico consegue justificar essa prescrição com bons e amplos estudos já existentes na literatura? Consegue. O problema é quando é prescrito off-label, mas não há uma referência na literatura que embase essa prescrição. Tá? Isso é off-label. Entendeu? Quem perguntou? Professor, Oi. no caso, seria meio que a situação da cloroquina ou hidroxicloroquina, que não tem, assim, um embasamento reconhecido de referência, e em muitos casos estava sendo induzido e citado de várias formas o uso? Exato. Hidroxicloroquina, ivermectina. Se você olhar na bula delas, não está escrito tratamento de infecções virais de nenhum tipo. Menos da Covid, que é uma doença... É verdade, professor, que, por exemplo, a ivermectina mesmo está sendo ingerida por muitas pessoas, inclusive prescrita por vários prescritores de vários hospitais municipais, principalmente de vários, né, aqui no país. Então, assim, é uma coisa bem séria a se pensar na hora, principalmente, de procurar um médico, né? Há uma médica brasileira que propagandeou isso, e eu acho ela muito corajosa, talvez no futuro. Porque o que acontece? Quando é que a gente vai saber se algum fármaco existente, não estou falando especificamente da cloroquina e nem da ivermectina, quando é que a gente sabe se um fármaco tem ou não eficácia para determinada doença? Você tem que pegar um grupo grande e administrar a medicação dentro de um estudo controlado, em que você consiga eliminar os outros e confirmar. Essa medicação melhorou, piorou ou não fez diferença? Isso é um estudo clínico. Isso não existe, ela nem está sendo testada mundo afora. A ivermectina é uma loucura do Brasil, o Brasil tem suas particularidades. A hidroxicloroquina, havia estudos mostrando que talvez ela tivesse uma eficácia. Aí, estudos foram feitos nos Estados Unidos, né, que é quem melhor faz isso. E ao final do estudo, a conclusão foi: não melhorou. E ainda apresentou efeitos adversos perigosos sobre frequência cardíaca. Por isso, a FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, retirou a recomendação de uso. Lá não pode ser usado. E todos os países do mundo seguiram a mesma linha quando verificaram que, de fato, não havia melhora. A dexametasona foi testada também em ambiente clínico em doentes graves. Qual foi a conclusão? Sem dexa, morriam 70%. Dexa, morriam 35%. Opa! Melhorou? Melhorou, né? Então, se com dexa teve 70%, sem dexa, nos grupos dos pacientes graves, né? Já estão lá na UTI. Com dexa, morreram só 35. É a cura da Covid? Não é. Mas melhora? Já é uma melhora, né, gente? Morrer de 70, morrer 35, morreu metade. Então, já salvei algumas vidas. Então, isso só depois de um estudo que a gente pode tomar afirmar que um fármaco melhora ou não. Pensa o seguinte: você diagnosticou Covid e decidiu tomar ivermectina. Não teve nenhum sintoma. Foi a ivermectina que não te deixou nenhum sintoma, ou você já não teria nenhum sintoma, independente de tomar qualquer coisa, você já seria um paciente assintomático. Essa resposta, só um estudo clínico amplo em
1.000 a 6.000 pessoas é que conseguiria te dar uma resposta. O que acontece no Brasil é que, por exemplo, um determinado prescritor prescreve para 15 pessoas e ele vê uma resposta, ele já quer alardear isso como uma resposta que pode ser extrapolada para a população. Nunca. Inclusive, os cientistas que publicaram um artigo, isso lá em 2003, um artigo dizendo que a hidroxicloroquina era cura para o tratamento do SARS-CoV-1, que foi o que surgiu lá em 2003. Agora nós estamos com o SARS-CoV-2. Esses pesquisadores tiveram arrangimento, eles tiveram agora que pedir para que o artigo deles seja retirado das bases de dados. Por quê? Porque o artigo deles era com 20 pacientes. 20 pacientes em ciência, gente, é nada. É nada, é zero. Eu preciso passar de 1.000 para eu ter uma avaliação cientificamente embasada num estudo clínico. Então, eles tiveram que pedir para retirar, porque esse estudo deles é que gerou toda essa onda da cloroquina. E muita gente morreu, viu? Porque a cloroquina tem efeito adverso grave, que é o efeito sobre o coração. A ivermectina, felizmente, não tem esses efeitos tão intensos, porque ela é pobremente absorvida, ela tem efeitos mais intestinais mesmo, ela é um antiomítico, né? Um antiparasitário. Mas, enfim, está sendo tomada no Brasil. Com base em testes, gente, em células. Os testes em células mostraram inibições, mas você não pode nunca extrapolar o resultado de um teste em placa para um organismo, que é algo muito mais completo. Tem medicamentos que têm efeitos maravilhosos em placa, em célula, e são completamente inefetivos ou tóxicos quando você precisa dar a dose para um organismo, para um ser humano. Então, enfim, isso é fruto de pouco conhecimento e também do dinheiro, de tentar achar tentar medicamentos numa doença nova não é nenhum crime. Mas tem que ser feito dentro de um processo de estudo, tá? Usando a pessoa como uma cobaia. Não, a tentativa de um medicamento que você faz a menor ideia se faz ou não faz efeito, primeiro, o paciente tem que estar informado dos riscos que ele está correndo, ele tem que estar ciente de que a eficácia não está comprovada, ele tem que concordar com o uso e tem que ser feito dentro de um estudo clínico, de uma estrutura de estudo clínico. Se não, é fazer seres humanos de forma irresponsável, o que é completamente eticamente condenável, né? Condenável mundialmente. Pode tomar, tá? Por isso que vocês viram que nós tivemos 2 ministros da saúde que abandonaram o cargo. Por quê? Porque havia uma pressão que eles viabilizassem, para que eles embasassem o uso da hidroxicloroquina. Só que ambos eram médicos, eles não podiam fazer isso. Do clínico comprovando. Se eles fizessem isso e lá na frente se mostrasse que essas substâncias eram inefetivas, ou pelo contrário, que elas eram até perigosas, quem foi que embasou o uso delas? Eles. E eles têm um diploma a zelar. Então, entre embasar o uso de uma substância que não havia estudo e pedir demissão, eles preferiram pedir demissão e preservar os seus diplomas. Então, no caso, nós, profissionais da saúde, vamos a zelar. Então, quando você está fazendo uma orientação errada para uma pessoa, se a decorrência daquilo ali for uma piora com a morte, o responsável é você. Então, as pessoas que estão defendendo publicamente a ivermectina, eu acho super corajosas. Eu acho que talvez a sorte delas é que se lá na frente a ivermectina não matar ninguém. Ou se comprovar que ela tenha qualquer efeito, que eu acho absolutamente impossível. Porque eu nem tenho essa informação se algum país está testando ivermectina a sério. Porque o Brasil só faz barulho. Teste clínico sério da ivermectina, ninguém está fazendo. Só estão prescrevendo para a população. Mas em estudo sério sendo feito, isso não existe. Mas se existisse, como existiu a cloroquina, talvez lá na frente a gente descobriria que não tem nenhuma eficácia, né, nenhuma relevância usar esse fármaco contra um vírus.
Vocês vão ver que vírus são nem dá para chamar de organismo, né? Que vírus mal é mas dificílimos de serem combatidos. E o que a humanidade não aceita é que para alguns vírus simplesmente tratamento. Nós convivemos com as dengue aqui no Brasil, que são 2 doenças virais para as quais não existe nenhum tipo de tratamento, nem vacina, tratamento farmacológico. O HIV, um vírus que surgiu na década de 80, né, que se espalhou pelo mundo e ficou muito famoso, está até hoje milhões de pessoas. Para o HIV também nunca tivemos uma vacina e temos tratamento farmacológico que hoje contém, embora ainda muitos indivíduos morram em decorrência da síndrome de imunodeficiência adquirida, provocada pelo vírus da... Então, enfim, para alguns vírus, especialmente, simplesmente não há tratamento. Ou nós ainda não descobrimos, né? E vamos torcer para que não seja o caso que, pelo menos, uma vacina nós tenhamos. Embora é possível que até as vacinas sejam reprovadas na fase dos testes, que é a fase 3. É a fase que mais reprova. Vamos torcer para que na fase 3 essa vacina seja e que, de fato, elas nos imunize aí por um período, né, pelo menos, contra novas ondas do Covid consiga voltar ao normal. Mas não há nenhuma garantia de que elas serão aprovadas, viu, gente? Nenhuma. Elas estão em fase de tempo. Oi. Seria o caso da vacina ser aprovada, da Covid, o caso da influenza, temos que tomar anualmente, alguma coisa assim? A imunogenicidade de uma vacina, ou seja, quanto tempo ela te deixa protegido de uma nova infecção, varia de vacina para vacina. Nós temos vacinas como a da raiva, que você toma uma vez e ela gera células de memória por longos períodos, pode passar anos sem tomar a vacina. E já tem vacinas que têm uma imunidade, que provocam, né, geram uma imunidade mais limitada, ou o vírus muda muito, então eu tenho que estar sempre produzindo novas linhagens de vacina. É o caso da gripe, que tem uma imunidade. O Covid a gente ainda não sabe. Está sendo feito o teste em seres humanos, né? Então nós vamos ter que ver se essas pessoas que tomaram a vacina ficaram imunes, ou elas ficaram imunes. A gente ainda não sabe se vai ser 1 ano, 2, 3, 10, se elas não vão ficar imunes. Não sabe. Só o teste clínico, na verdade nem o teste clínico dá essa resposta. Ele só vai dizer se imuniza ou não. Por quanto tempo nós vamos ter que esperar essas pessoas que tomaram a vacina, quanto tempo elas vão estar protegidas. Então isso ainda é uma resposta que nós não... É por causa da reincidência da doença, né? Que eles estão deduzindo que talvez possamos ter que tomar anualmente ou de 6 em 6 meses. O mundo está todo de olho em Wuhan, na China, mas nem tanto, porque a China é uma ditadura, ela camufla os dados, a gente não pode confiar. A gente está muito de olho na Coreia do Sul, na Itália e no Irã, que foram os países onde primeiro a doença se agravou. Isso foi no final de 2019. Ali, né? A Itália já foi no começo, né? A Coreia do Sul já foi ali no finalzinho de janeiro, fevereiro. Que é quando o negócio estava pipocando na Itália, lembra? Fevereiro, que a gente só via o pessoal na Itália, nas sacadas, aquela quantidade de... Vamos ver como é que vai ser esse final de ano, começo de ano lá na Itália. Se não voltar, é sinal de que essa é anual, não é sazonal igual uma gripe. Se voltar com tudo nesses países de novo agora, 1 ano depois, é sinal, é como uma gripe, ela volta de ano em ano. É o que ninguém quer, né? Então tá todo mundo de olho na Coreia. Teve até uma notícia bem alarmante aí que estava tendo um surto de novo na Coreia do Sul, que foi um dos primeiros países a controlar. Se isso for fato mesmo, e as pessoas que tiveram 1 ano atrás estiverem tendo de novo agora, é porque ela é uma gripe da vida, né? Ela volta todo ano.
Então, nada disso a gente tem resposta, gente. A gente está esperando dar 12 meses para a gente ver se ela volta ou se ela não volta. E se ela reinfecta ou não reinfecta quem já teve. Entenderam? Então, são respostas que nós ainda não temos, por isso que está gerando tanta insegurança. Tá, falei então acho que vocês entenderam essa ideia da distribuição dos fármacos. Para vocês essa figura aqui, ó, que ela mostra que um fármaco ele pode sofrer metabolização num primeiro momento, depois conjugado com um ácido orgânico para ele poder ser eliminado. Qual é a principal observação que eu posso fazer para vocês sobre eliminação de fármacos no corpo? Deixa eu ir lá na apostila. Gente, um fármaco, para ele ser excretado, é importante que ele esteja ionizado, ou seja, que é o processo de metabolização tem atribuído a esse fármaco uma... Pode ser carga positiva ou pode ser carga negativa. Ele pode ter ganhado um elétron ou perdido um elétron. Mas é importante que ele ganhe carga. Por quê? Porque ele se dissolve na água da urina ou na água das fezes e vai embora do corpo. Sem carga, gente, quando ele não está carregado, ó, com um sinalzinho de mais. Aqui ele não tem carga. Sem carga, ele consegue atravessar as membranas e ser reabsorvido. Então, sem carga, reabsorvido no néfron ou reabsorvido no intestino, e aí ele não é eliminado. Então, para eu excretar um fármaco, o meu processo de metabolismo normalmente atribui a esse fármaco uma carga, ioniza ele. Quando eu dou carga para uma molécula, eu ionizei um íon. Essa molécula carregada, ela não atravessa membranas, então ela não é reabsorvida, nem no néfron, nem no intestino. Por isso ela acaba indo embora na urina ou nas fezes. Então, quando pensarem em excreção de fármacos, pensem que para ser excretado eficientemente, o fármaco tem que estar ionizado. Essa figura aqui, ó, ela só mostra para vocês que o fármaco ele atravessa as células de muitas formas. Ele pode passar entre as células, que está mostrando aqui em A, ó. Ele pode atravessar o espaço que existe em outra, para penetrar no tecido. Ele, se ele for solúvel em lipídios, lipossolúvel, ele vai atravessar a membrana lipídica, lembra? Uma bicamada de fosfolipídios. Então, se o fármaco é solúvel em lipídios, ele atravessa a membrana e atravessa um todo, porque ele atravessa tranquilamente as membranas. Já um fármaco que não é solúvel em lipídios, ele não atravessa a membrana. Ele não atravessa a bicamada, se ele for hidrossolúvel. Os fármacos sempre vão ter esse perfil, gente. Ou eles são mais solúveis em água ou em óleo. Se ele for solúvel em óleo, lipossolúvel, ele atravessa tranquilamente a membrana, porque a membrana é oleosa, uma bicamada lipídica. Se ele for solúvel em água, ele não atravessa de jeito nenhum a membrana. Ele tem que atravessar por dentro de proteínas. Ele faz difusão facilitada. Ele tem que passar por dentro de uma proteína para conseguir entrar nas células. Do contrário, ele não entra, porque ele não atravessa membranas. Então, pensem sempre sobre a solubilidade de um fármaco, que ele pode ser mais solúvel em óleos, aí ele atravessa tranquilamente as membranas, lipossolúvel. Ou ele pode ser solúvel em água, aí ele não atravessa membranas, ele tem que passar por dentro de proteínas. Tem que ter uma proteína para absorver o fármaco. Professor? Nesse caso, ele é hidrossolúvel, solúvel em água. Oi? Por isso a importância, e isso tem que ser observado na hora de ver a via correta de administração, no caso endovenosa ou intramuscular? Por exemplo, fármacos que são absorvidos pelo trato gastrointestinal, só me resta, às vezes, fazer a administração parenteral, injetar. Se ele vai ser, por exemplo, dentro do sangue ou dentro de um músculo, tem muito a ver com a solubilidade dele.
Por exemplo, um fármaco que é solúvel em água, ele pode tranquilamente ser administrado no sistema circulatório direto, porque o sangue é água, o plasma sangue é água. Então, eu posso administrar tranquilamente. Agora, gente, vocês acham que eu posso administrar uma solução oleosa no meu sistema circulatório? Injetar ali 10 ml de uma solução que é oleosa no meu sistema circulatório? Não. Gerar De forma uma bolha de óleo dentro do sistema circulatório? De forma nenhuma. Quando o fármaco é solúvel em lipídios, quando ele é lipossolúvel, eu posso até fazer uma formulação, mas eu vou injetar subcutâneo ou dentro de um músculo. Eu não vou fazer no sistema circulatório, só solúvel em água. A injeção, se ela é intravenosa ou intramuscular, vai depender do veículo em que o é dissolvido. Se for oleoso, de jeito nenhum no sistema circulatório. Oi. Por isso, então, que fármacos como o haloperidol não pode ser feito no caso endovenoso, no caso dele especificamente. Eu teria que verificar, mas possivelmente, se ele não existe a via de extração endovenosa, é porque ele possivelmente tem um veículo que não pode ser administrado direto na corrente sanguínea. Os motivos, tá? Então, dependendo do fármaco, pode provocar lesão no vaso. Não só do fármaco, mas também do veículo que ele foi formulado, da formulação. Ele pode lesionar o vaso sanguíneo. Então, nesses casos, eu tenho que aplicar num músculo, e muitas vezes não pode ser num músculo pequeno de volume, assim, para suportar aquele veículo. Então, no caso do haloperidol, a gente pode dar uma olhada na formulação, porque ele provoca lesão no vaso, ou porque o veículo dele não é adequado para o sistema circulatório, para ser idoso, e aí ele precisa ser administrado numa outra via, no caso, uma via intramuscular ou subcutânea. Entendi. É porque é um erro que eu tenho verificado que é muito comum e alguns médicos, às vezes, até procuram algum tipo de embasamento, mas não acaba que... Eu acredito que Para não. aplicar endovenoso? Sim, aham. Mas quando aplica, você já acompanhou, o que acontece quando aplica? Não, mas não, a gente, pelo menos no hospital onde eu trabalho, a gente não permite. Aí, no caso, a gente pede que o prescritor faça uma nova prescrição, induzindo a forma subcutânea ou intramuscular, perdão. A intramuscular, né? Possivelmente, existem as equipes de enfermagem, isso a farmácia devia fazer também junto com a enfermagem, esses hospitais, por exemplo, controlados pela EBSER, dentro eles têm uma tabelinha que ela vai orientando a equipe de enfermagem. Então, tem lá, por exemplo, assim, haloperidol, fazer ação tal, na via tal, tal via proibida, a tabelinha já traz para você não cometer esses erros. Obviamente deve provocar algum tipo de dano, se aplicado no sistema circulatório. Agora, se é por conta da formulação dele ou alguma cinética, a gente tem que olhar. Mas existem vários fármacos nessa mesma situação, tá? Outra coisa que a gente tem que olhar é tempo... Eu acho que, assim, o que mais me assusta é porque, realmente, os prescritores que acabam, muitas vezes, fazendo esse tipo de prescrição, a gente vê que ainda não é tão observado esse tipo de cuidado, né? Aí acaba que, quando o hospital tem alguém dando suporte, como um bom farmacêutico que faz uma boa análise da prescrição, acaba que consegue se pegar muito erros como esse, mas bacana essa dica que o senhor falou, de estar fazendo um trabalho em conjunto com a enfermagem, porque realmente pode acontecer muitas falhas nesse sentido, como a gente viu, já é muito perigoso, e a enfermagem muitas vezes também, não estando ciente, pode acabar, se o farmacêutico não veta, fazendo a medicação e ocasionando aí vários transtornos e até um óbito, né? Muito, muito. No Brasil, a gente acontece tudo errado. Nós temos profissionais mal formados. Eu sou farmacêutico, mas sou muito crítico, porque a farmácia clínica no Brasil ainda está patinando bastante. Falta ali um papel mais efetivo.
para até mesmo orientar a equipe de enfermagem detalhes, gente, como, por exemplo, o tempo de administração do fármaco. Se ele for feito todo de uma vez, a administração for feita em bolos, né, como se diz, de uma vez, o paciente passa muito mal. Isso acontece muito com o tramadol, por exemplo, que é um medicamento analgésico derivado dos opioides e muito usado, que se for feito de uma forma assada, o paciente provoca ânsia de vômito, o paciente passa muito mal. E se ele for infundido de forma mais lenta, no prazo recomendado, a resposta é muito, muito melhor, você não vê esses efeitos. O sulfato ferroso é um outro exemplo, que deve ser administrado ao longo de 10 minutos. O que acontece no Brasil? Muitas vezes a gente não tem nem enfermeiro no local. Técnicos de enfermagem assumem esse papel de fazer a administração do fármaco e muitas vezes não tem a qualificação para fazer isso. Mas falta enfermeiro, não tem enfermeiro no local, farmacêutico também não tem, então não está fazendo o trabalho de forma adequada. Então, infelizmente, especialmente no serviço público, a nossa população está exposta a grandes e grandes, seriam facilmente. Mais alguma dúvida? Terminou nossa aula. Vou fechar aqui a gravação, mas podem perguntar.